E aí, pessoal, quero agradecer, já tem gente entrando, o pessoal lá da Abrad, o Léo. Oi, Léo, tudo bem? É isso aí, filho. Tamo junto, viu? Nessa live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. Gente, alguns avisos aí até o pessoal ir chegando. Se alguém aí quiser adquirir o livro mais novo, né, que foi lançado em dezembro, é o que as escolas podem aprender, é só dar um joinha aí que a gente manda entregar, ok? Estão chegando 2 outros novos livros que serão lançados até 20 de agosto. Você pode reservar com a editora Conhecimento. Depois você fala se quer e eu dou um jeito de chegar até as suas mãos. Estou esperando dar o horário certinho, entrei um pouco antes, para todo mundo já ir se preparando. Bom, veja bem, gente, vou começar a traçar um pouco o cenário desse ano de 2020, o que deveria ter acontecido na educação brasileira nesse ano e que graças à pandemia ou pelo transcorrer da pandemia a gente não conseguiu. Talvez esse não conseguiu seja algo muito radical falar assim. Na verdade as pessoas estão tendo que fazer um trabalho sobre a BNCC na prática de maneira digital, que seria a 6ª competência geral da Base Nacional Comum Curricular, que seria cultura digital. Veja bem, começando hoje um primeiro estudo com a primeira competência. Eu não vou falar de todas hoje, nós só vamos falar da primeira. Por incrível que pareça, a primeira é a mais importante, é a competência do conhecimento, não é? Quando a gente trabalha a BNCC, que já era prevista desde quando a LDB foi feita, nós demoramos um pouco tempo. A Base Nacional Comum Curricular é uma conquista de todos os educadores do país. Todos nós tivemos a oportunidade de participar para ajudar a elaborar a base. Bom, mas qual que é a primeira? Vamos para a primeira. A primeira é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Veja bem, não há momento melhor para falar da competência número 1 como no cenário atual, no contexto atual e da forma que nós estamos vivendo aí no atual cenário brasileiro. Bom, chegou o vírus. Esse vírus atrasou o ano de 2020, porque nesse ano estava previsto que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e eu vou continuar falando BNCC daqui para frente, que ela fosse colocada em prática nas escolas. Esse era o ano definido pela lei, pelo que foi acordado entre sociedade, governo, sociedade civil, etc. Bom, o ano de 2020 entrou, as escolas mais eficientes se prepararam de maneira eficaz para poder implantar a BNCC. Detalhe, muitas escolas ainda não fizeram o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico. Isso acaba impactando no currículo dessas escolas. Essas escolas estão preparadas? Como é que é isso? Né? Então, o grande desafio é pegar as competências gerais e todas as outras específicas e colocar em prática no chão da sala. Bom, como que a gente faz isso? Para começar a colocar isso em prática, a gente precisa de treinamento, de formação continuada.
Nos anos anteriores, o nosso trabalho do Movimento Educação Alvo foi o quê? Visitar escolas públicas e particulares e começar a treinar os professores para entrarem no cenário da BNCC. Muitas coisas ocorreram. Aconteceu a eleição, não é? Estou vendo aqui que a Cristiane entrou, né? Estamos com a Raquel, estamos com o Léo. Muito obrigado, pessoal. A eleição chegou, a educação mudou e aí veio o vírus. Bom, o que a gente pode aprender com tudo isso? A gente tem que aprender agora a reformular o nosso projeto político-pedagógico, não é? Nós temos que investir na implantação da BNCC e planejar o ano de 2021. Qualquer coisa que for feita agora, ela não será totalmente eficaz, porque a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar. Esperar fazendo, não é? Nós estamos fazendo o avião voar com ele no ar. Nada melhor do que a competência 1 para nos ensinar isso. Olha, vamos começar pelos dois primeiros verbos. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Nesse momento, nós estamos sendo obrigados a quê? A aprender, que é o primeiro pilar da Unesco do ano 2000. O que é isso? Valorizar aquilo que nós aprendemos e colocar conhecimentos da cultura digital em prática. Como que a gente coloca esses conhecimentos em prática? Nós estamos sendo obrigados a montar as nossas aulas, a dar aulas diferentes, como os nossos alunos pediam, né? A usar o ensino híbrido, alguns recursos da metodologia ativa, para explicar o que está acontecendo no mundo físico. Detalhe, nós não sabemos quem é esse inimigo que todo mundo está falando, que é o inimigo que está provocando o Covid-16, a quarentena e a pandemia, né? O mundo físico está mudando diariamente, a TV, a internet, as mídias todas nos falam de como o planeta está sobrevivendo a tudo isso. Veja bem se não é a própria prática da competência número 1. Agora que a Giovana entrou já faz um tempo, obrigado, Giovana, pela presença. Nós temos que o quê? Começar a pegar os conhecimentos que antes eram teóricos para poder resolver um problema concreto. Mas veja bem, não é isso que o Enem pede. O Enem pede que você utilize bem as habilidades, crie competências capazes de dar para nós conceitos, para que esses conceitos se transformem em conteúdo. Na verdade, a escola até o século XXI, ela era uma escola muito tradicional, e essa escola está morrendo. Por que ela está morrendo? Os nossos jovens querem um conhecimento que possa ser mostrado a sua eficácia. Veja bem, quando nós falamos da competência número 1, nós estamos falando de metacognição, que é aquela coisa que o aluno sempre pergunta para nós: para que e por que eu estou aprendendo isso? Para que? Eu vou usar como na minha vida? Mais do que nunca, a ciência, a cultura, o digital está exigindo de nós aprender. Nós estamos tendo que aprender a manusear aplicativos, plataformas, para conversar com os nossos parentes, para conversar com os nossos amigos. Eu estou vendo que a Janusa acaba de entrar, uma ótima psicóloga da cidade. Quer dizer, ela está tendo que atender possivelmente os seus clientes online, não é? Como é isso? O presencial agora deu lugar ao virtual. Como que a gente faz para construir uma sociedade justa e democrática como a competência 1 nos pede? No momento em que muitas pessoas estão aí alheias ao processo de auxílio emergencial, que já está ficando... esse emergencial está demorando muito, não é?
Parece alguns corredores de Fórmula 1 que nunca chegam lá na frente. As escolas precisam agora, e os educadores precisam, e essa é a lição da competência número 1 para esse cenário, que é o quê? Pegar esse ano de 2020, utilizar esse ano como aprendizado, usar a BNCC como forma de ajudar na capacitação e na formação continuada dos educadores, dar ao currículo uma substância que ele precisa ter, motivar os alunos a entender que a escola presencial é importante. Paulo Freire, ele falava que a escola é um lugar de gente, né? O diretor é gente, o professor é gente, o coordenador é gente, a educadora de apoio da limpeza é gente, o aluno e as famílias são gente. Todos nós estamos aprendendo. Veja bem, as famílias agora estão tendo que lidar com o conflito cognitivo que falava Vygotsky, que é o quê? Ele está tendo que lidar com toda a problemática do seu filho e da sua forma de aprender. Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Para isso, a família tem que gerar na criança, no adolescente, a noção de rotina. Tem que gerar a noção de procedimento. O atitudinal e o procedimental tem que chegar na vida desse aluno para que ele tenha consistência naquilo que ele está fazendo. Então, agora chegou a hora da teoria, da competência 1 virar a prática. Não é? No dia 4/4, no mesmo horário, nós vamos falar da competência 2, que é a competência do pensamento científico, crítico e criativo. Um pensamento que precisa ser desenvolvido também nesse cenário de pandemia. Nós vamos fazer uma série de 10 lives, cada live falando de uma competência específica da BNCC. Bom, como nunca, nós estamos tendo que desenvolver habilidades. Tem gente que está desenvolvendo habilidade manual para poder construir a sua máscara aí. Não é? O comércio vai ter que ter habilidade econômica para poder não falir, para poder cuidar dessa recessão e dessa depressão que vem a seguir. A competência de poder gerenciar todo o fluxo econômico, político, né? Muitos conflitos políticos estão acontecendo nesse momento. Essa é a competência 1 da BNCC. Valorizar e utilizar os conhecimentos que foram construídos durante a história, tentar mudar o ecossistema, que é o nosso mundo físico, não é? A Terra está respondendo pela não poluição, por várias coisas que têm acontecido, pela não presença intensa do ser humano dentro da realidade atual. A sociedade está aprendendo a conviver com algumas coisas fundamentais. Exemplo, o nosso consumo diminuiu. O nosso consumo ele só vai dar certo na medida em que que a gente reduzir as compras. Nós estamos tendo que lidar com uma palavra muito chave, que é a palavra essencial. Nós estamos comprando o que é essencial. Os setores do comércio que estão abertos são essenciais. Então, o mundo físico, o mundo social, a cultura. Como nunca nós estamos vendo o pessoal ligado à cultura passar por uma crise. Por quê? Eles vivem, na sua maioria, de aglomerações. Seja a aglomeração em um show, seja a aglomeração numa peça de teatro, no entretenimento em geral. Muitos estão fazendo lives, inclusive o congestionamento da internet devido às lives. Todos nós estamos aprendendo muito, tentando explicar e entender a realidade. A palavra entender é uma palavra-chave, né? Entrar na tenda. Nós estamos aprendendo que o mundo é uma grande aldeia global, aquilo que foi dito nos anos 60, mas que agora está vindo para a prática. E aí, gente, estou falando muita besteira, estou vendo que estão começando a surgir alguns questionamentos aí, que estão chegando para mim nas redes sociais. Aprender é fundamental. Aprender a lidar com esse cenário. E isso tem a ver com metacognição.
pensar sobre o que estamos aprendendo. Essa é a grande lição para o pós-pandemia, se é que ele será breve. Não acredito muito. A noção de comunidade agora se ampliou. Nós somos as fronteiras móveis. As igrejas estão sendo obrigadas a criar o fenômeno do fiel midiático. No meu mestrado eu defendi que os fiéis midiáticos eram aqueles que teriam que assistir à missa em casa. Os ritos, os mitos estão sendo feitos agora em casa. O aluno hoje é um aluno transmediático. Ele uma hora pega o celular dele, outra hora o computador, ele está buscando informações. E aí muitas famílias, muitos educadores, muitas pessoas que estão querendo pensar a educação estão perguntando, mas será que está acontecendo conhecimento? Como é que está isso? Lógico, na busca da informação nós temos que tomar cuidado com uma coisa que é a curadoria. O curador é aquele que pega o conteúdo, trabalha esse conteúdo, usa perguntas contextualizadas para poder tentar aprender. Agora, a grande pergunta da criança, do jovem hoje é: para que isso serve para a minha vida? Bom, a aplicação na vida prática tem a ver com a redação do Enem, tem a ver com as provas do PISA, tem a ver com todo o conteúdo que a gente vive na vida. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Valorizar o aprendizado da criança, elogiá-la, não só criticá-la. Levar a criança a aplicar na sua residência o que ela está aprendendo na escola. Outro dia eu vi uma mãe que ficou chateada porque a professora pediu para fazer uma gelatina. Ora, essa gelatina ela está desenvolvendo a habilidade do aluno que lá na frente, hoje básica na educação infantil, e lá na frente ela vai precisar para desenvolver uma habilidade global, que é o quê? Que é aplicar na física, aplicar nas ciências da natureza e suas tecnologias, não é? Nessa época nós estamos pensando sobre como equalizar ou diminuir ou minimizar as fomes nas periferias. Isso é uma habilidade geográfica, é uma habilidade de identificar, caracterizar, pontuar. Nós estamos vendo também que as regiões das comunidades foram formadas desde aquela época em que a abolição da escravatura aconteceu. É uma habilidade histórica. Se nós formos estudar a história das pandemias e das epidemias, nós vamos desenvolver uma competência do aluno de trabalhar as temporalidades múltiplas. Então veja bem, nós podemos aprender muito nesse momento. Lembrando, a BNCC no ano de 2020 deveria ser para que ela fosse aplicada em todas as escolas. As escolas, por força maior, pararam de se encontrar presencialmente, mas o trato da informação, a capacidade de gerir o conhecimento, a gestão da sala de aula via metodologia ativa, ensino híbrido e tudo mais que vem com essa metodologia ágil, ela precisa ser aplicada. Então, gente, é um momento de muito aprendizado, é um momento de encontros virtuais, é um momento em que nós temos que, como nunca, desenvolver o foco, a concentração, a capacidade de lidar com o outro, e aí é uma competência socioemocional, né? Muitos pais ficavam um pouco em casa e agora estão ficando muito tempo com os filhos, estão conhecendo o caráter, a personalidade. Eu estou vendo que o pessoal da equipe do Supera, né, o Wesley está entrando, o Supera trabalha com isso, eu sou aluno lá da concentração e do foco. Ou seja, nesse momento o cérebro está tendo que criar novas formas de lidar com hábito, com comportamento. E isso não é nada mais, nada menos do que a gente faz quando planeja o atitudinal, o procedimental e o comportamental.
Agora é hora de colocar em prática muitas coisas que a gente defende na teoria, escuta em congressos, em reuniões de formação continuada. Agora, gente, tem que investir na capacitação dos educadores. O educador é aquele que nesse momento está tendo que se virar para poder entregar o conteúdo, seja ele da escola particular ou pública. Eu temo que a pública tenha maiores dificuldades em virtude de orçamento, de todas as coisas que infelizmente acabam impactando na educação, mas é hora da competência número 1 da BNCC ser aplicada. Voltando à competência, ela fala de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico. O mundo físico agora precisa muito mais de cientistas, de investimento em pesquisa, nas ciências humanas também. Tá? Hoje a notícia é que as verbas para pesquisa nas ciências humanas foram cortadas, é inadmissível isso. A competência fala de aplicar no social, no cultural e no digital. É hora da escola táxi, né, se transformar numa escola Uber. Isso é uma analogia. O que é isso? Nós precisamos que as escolas repensem aquele laboratório de informática. Hoje, os estudantes têm na mão o smartphone. Eles são de uma geração que eu chamo de C no meu livro. E se você ainda não adquiriu o livro, tá aí, gente, vale a pena, tá? Já estamos na 2ª edição. Então, veja bem, é importante que esse estudante da geração C, da geração conectada, receba motivações para poder estudar em casa. Caso contrário, ele vai dormir, ele vai assistir uma série, ele vai desenvolver conhecimentos ali, talvez não dos conteúdos formais que a escola oferece diariamente. Uma aula, muitas vezes, de 40 minutos é uma aula entediante, porque existe uma coisa que chama professor-centrismo. Já ouviu falar do professor-centrismo? É quando o professor coloca todo o centro da aula nele. As metodologias ativas hoje nos convidam a desenvolver o conhecimento dos alunos. E como que a gente faz isso? Bom, Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele já dava algumas pistas. O professor deveria usar a maiêutica de Sócrates. Quer dizer o quê? Sei que nada sei. Me conta, reúne aí com o seu grupo. Me fala sobre como é que é a polis, como é que está a cidade, como está o país. Na verdade, o professor, as escolas deveriam ser provocadoras, não é? As escolas deveriam colocar as perguntas inteligentes e poderosas para que os alunos pudessem desenvolver o seu conhecimento passando da informação para o tratamento da informação até chegar nos primeiros pilares do conhecimento. O que Vygotsky chamava de conflito cognitivo. A sua pergunta deve ser uma pergunta tão inteligente a ponto de fazer com que o estudante se questione e queira dar resposta para essa pergunta. Ok? Sócrates então nos ensina. Essas perguntas é o que a gente chama muitas vezes de perguntas geradoras. Quero agradecer a Vera lá de Goiânia, a Sueli, a melhor coordenadora pedagógica que eu já tive, a Pamela, nós estamos juntos. Então, olha só, essas perguntas têm que ser geradoras. Essas perguntas precisam ser feitas para que o aluno saia do lugar comum e para que ele saia da caixa. O que a escola tradicional, infelizmente, tem feito? Ela entrega o conteúdo, Paulo Freire chamava isso de educação bancária, e depois a escola, na avaliação, cobra. Como é que vai ser isso agora, em que os alunos estão se encontrando pouco? Bom, outra característica que Sócrates, que eu encaro como um símbolo da busca pelo conhecimento, fazia. Sócrates era transdisciplinar. Ele fazia perguntas sobre o que ele via acontecendo na polis grega. Ele pegava uma pergunta sobre o contexto social e ia perguntando, como Paulo Freire propunha na pedagogia da pergunta.
Então, a maiêutica de Sócrates se encontra com a pedagogia da pergunta. O sócio-interacionismo, como ele pode acontecer no meio digital? Essa é uma pergunta muito séria, não é? Como o aluno pode ser motivado a realizar um trabalho de aprendizagem colaborativa e significativa estando em casa? Qual é o papel da família? É dar as perguntas prontas para o filho? Não. Dessa forma não vai acontecer nenhum conflito cognitivo. Ou talvez aquilo que Piaget falava, que é desacomodar. Muitos pais, por quererem um filho dentro da bolha, e aí eu posso dizer isso porque eu também sou pai, já errei nesse sentido, e podemos errar a cada momento, a gente quer dar a resposta. Então o filho não fica desacomodado. É importante que o pai deixe que o seu filho viva conflitos cognitivos via Vygotsky para se reacomodar, como falava Piaget. A construção do conhecimento na era digital, né? E aí nós temos o Edgar Morin, Pierre Levy, essas pessoas que falam que é preciso que nessa sociedade líquida os jovens enfrentem com maior resiliência as dores. E aprender dói, né? Nós estamos sentados, estamos aí, podemos estar até em casa agora, mas estudar dói. O que vocês acham? Estudar não dói? É preciso então que as metodologias busquem, né, consistência. O ato de conhecer é o ato de abrir os olhos, vem lá do grego, da gnose, né? De querer conhecer. E o que a BNCC nos provocou? Ela nos provocou a tirar a nossa escola da caixa, né? Então, é o momento de buscar as fontes do conhecimento, o conhecimento racional e emocional, né? É preciso que a pandemia nos ensine que o aprender a conviver, o aprender a ser, o aprender a estar. E eu até diria que tem um quinto pilar, que é o aprender a crer, independente de crença somente religiosa. Mais do que nunca, nós educadores, nós pais, nós sociedade, estamos aprendendo. E estamos colocando a crença também na ciência, não é? A crença no aprendizado, a crença na beleza de estar vivo. A competência 1 é uma competência desafiante, porque ela nos propõe criar objetos de aprendizagem, né, digitais e não. Os estudantes têm que aprender a desenvolver as suas habilidades para estarem convivendo nessa vida, criando um pleno exercício da cidadania. Essa é a contribuição que eu queria dar para vocês. Eu gostaria que vocês avaliassem essa live assim: que bom, que pena e que tal. Podem digitar aí o que foi bom, o que não foi, que pena e que tal, uma sugestão. No dia 4/4 a gente se encontra no mesmo horário para falar da competência 2, que é o pensamento científico, crítico e criativo. Gente, muito obrigado, um abraço, fui. Deixem aí a sua avaliação, porque assim a gente sabe como as coisas transcorreram, ok? Um abraço.